Beleza, isso aí. Beleza, deixa eu voltar. Vou fazer só uma coisinha aqui. Não, deixa, tem aqui mesmo, deixa pra lá. É que eu vou dar uma recordada rapidinho aqui, mas... Já está gravando. Tem que pegá-la desde cima. Ok. Então, a gente viu lá a definição da transformada Z, né? Que é um somatório de zero até infinito. Essa aqui é a transformada Z unilateral, né? De f de n, z elevado a menos n, né? E depois a gente falou de algumas propriedades. Então, essa propriedade aqui da linearidade, a gente sempre tem, né? Aí, deslocamento de uma sequência causal, né? O que é uma sequência causal? É uma sequência que, quando você multiplica ela por U de n, ela se mantém igual, né? Ela não perde nenhum termo, quer dizer, ela não tem termos para n menor do que zero. Ok. E aí era só multiplicar, né, pelo deslocamento, né? Por z elevado ao deslocamento, z elevado a menos o deslocamento. Se não for causal, a gente viu que podem aparecer alguns termos, e aí aparece um termo extra aqui no somatório extra aqui, ó. Tá? Aí a gente viu esse deslocamento para a direita, né? Aí a gente fez até dois casos genéricos, né, digamos assim, onde você tem deslocamento de uma unidade para a direita genérico e de duas unidades para a direita genérico. Aí vai aparecer, né, esses valores de menos 1 e menos 2, por quê? Porque a sequência não é causal, né? Se ela fosse causal, o f de menos 1 seria 0 e o f de menos 2 seria 0, tá? Por que ele coloca assim? Porque a gente aparece muito esse tipo de equação aqui, né? Por exemplo, deixa eu andar um pouquinho aqui mais para baixo, só para você ter uma ideia, né? Pois eu vou fazer uns exemplos hoje. Então, por exemplo, olha aqui. Aí ele fala, dada a equação de diferenças, que é essa aqui, ó. Aí ele fala assim, calcule a função de transferência do sistema Hz. Pô, de onde você lembra disso? Você lembra disso da função de transferência que tinha lá, o Hs, né? O H de ômega, né? Quando a gente trabalhava com transformada de Fourier e Laplace. Então, o que você faz? Você aplica a transformada Z dos dois lados, né? Como isso aqui é função de transferência, tem aquele papo de que na função de transferência as condições iniciais são nulas, né? Então, o que vai acontecer? Quando você aplicar a transformada Z dos dois lados aqui, ó, né? Z disso e Z disso, o que vai acontecer? Aí você vai ter um y de z, que é a transformada de z de y de n, menos 0,5. Por que 0,5? Porque linearidade, que multiplica z elevado a menos 1, y de z. É aquela propriedade que eu acabei de mostrar. Ah, mas Abel, tem aqueles termos. Y, tem que colocar o y de menos 1. Né, o y pequeno de menos 1. Aí não tem, porque condições iniciais são 0, y pequeno de menos 1, y pequeno de menos 2. Aqueles todos os valores são zeros, né? Aí é mais o que? Mais 0,125 que multiplica que multiplica z elevado a menos 2, que multiplica y de z. Do outro lado vai dar x de z e vai dar mais z elevado a menos 1 x de z. Aí o que a gente faz? A gente separa, né? Coloca o y de z em evidência e o x de z em evidência. Isso aqui eu estou até adiantando, mas como é um conceito que a gente já viu isso quando era Laplace. Então, não tem problema nenhum. Então, eu vou colocar assim, y de z, que multiplica 1 menos 0,5 vezes z a menos 1,
mais 0,125 vezes z a menos 2. E aqui vai dar x de z, que multiplica 1 menos z a menos 1. Tá? E aí você simplesmente escreve o h de z é igual a y de z sobre x de z. E aí é só colocar o y de z sobre x de z, vai ser 1 menos z a menos 1 sobre 1 menos meio z a menos 1 mais 0,125 z a menos 2. Poderia deixar a resposta assim, letra A, perfeito, né? Não tem que fazer nada, certo? E aí, só que, na verdade, quando você for fazer a letra B, que é o seguinte, calcule a resposta ao impulso do sistema. A gente sabe lá, quando a gente trabalhava em transformada de Laplace, transformada de Fourier, a gente sabe que a transformada, né, no caso lá, aqui no caso, a transformada Z do H de N, quem é o H de N? Lembra, o H de N, assim como o H de T, é a resposta ao impulso. Só que aqui é a resposta ao impulso discreto unitário. Lá no Laplace era a resposta ao impulso unitário, só, não é discreto. Isso aqui vai ser o quê? O H grande de Z, certo? Como eu tenho o H grande de Z aqui, para encontrar o H de N, é só fazer o quê? A transformada inversa de H grande de Z, tá? Aí, tá, e aí? Bom, e aí é o seguinte, aí era melhor a gente mexer nisso aqui, mas eu não vou fazer isso agora. Por quê? Porque eu nem fiz transformada inversa, né? Mas é só para dar uma ideia de que, você vê, a gente já está no meio que, eu até falo, a gente já está no meio da teoria. A gente já sabe fazer algumas coisas, né? A gente já aprendeu algumas propriedades que permitem que a gente faça esse tipo de coisa. Aí você fala assim, não, mas eu não consigo fazer esse tipo de coisa no computador, chutando valores, etc. Nesse caso não, hein? Porque você não conhece a sequência x de n, nem a sequência y de n. Podem ser duas sequências quaisquer, você não sabe quais são, certo? Já, se você colocar assim, ó, na letra C, ó, calcule a resposta do sistema quando a entrada for um degrau unitário. Quer dizer o seguinte, quando o x de n for um u de n. Aí quando eu for fazer a transformada Z aqui, ó, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer aqui. A transformada do x de n vai ser z sobre z menos 1. A transformada do x de z, do x de n, que é o x de z, vai ser, no caso, x de n menos 1, né? Vai ser z menos 1 que multiplica z sobre z menos 1, né? E aí o que acontece? E aí você tem uma equação do lado direito só em z, e você tem o y de z multiplicando uma coisa só em z. Passa para o outro lado, você vai ter um y de z com um monte de coisas em z. Aí encontrar o y de n é fazer o contrário. Ah, mas eu poderia ter usado o computador para fazer isso. Sim, quando você conhece a x de n, poderia ter usado, não há problema. Mas se você não conhece, né? Entendeu? Então, é o que eu falo, transformada Z é uma ferramenta que ela, aquilo que eu falei, transformada Z, a não ser que criem uma nova teoria, mas por enquanto, né, pelo menos nos últimos 100 anos, digamos assim, transformada Z é recente, viu? Porque o pessoal começou a usar quando começou a trabalhar com números, sequências discretas, né? Então, se eu não me engano, não é uma coisa tão velha, não. Assim, pelo menos na engenharia, acho que é 1900 e alguma coisa. Laplace é 1800, né? Pois é, né? Por quê? Porque o cara nem imaginava em computador, né, fazer. O pessoal até já trabalhava com sequências discretas, não sabia que ia usar isso numa máquina digital, digamos assim, né? Por isso que é muito importante também o desenvolvimento lá das coisas ligadas à informática, né? Porque, vamos combinar, o cara tem seu mérito. Ele falou, pô, já tenho aqui uma aritmética de números, né, inteiros, né? De repente, será que eu consigo trabalhar isso? E o computador é basicamente isso. Bom, a gente também fez a transformada Z
quando o deslocamento é para a esquerda, né? Ok? No caso do deslocamento para a esquerda, você precisa saber os valores iniciais ali da sequência, né? O f de 0, o f de 1, etc. Tá? E a gente também fez esse aqui, que é a multiplicação por um AN, né? E aqui, ó, na verdade, eu até vou mudar um pouquinho isso aqui, tá? Eu entendo porque ele fez isso, tá? Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Ele fez isso aqui para poder... Bom, deixa eu explicar o que ele faz aqui. Primeiro, ele mostrou que você multiplicar uma sequência por um A elevado a N é a mesma coisa que você pegar a transformada... O que ele está falando é o seguinte: vamos supor que se a transformada Z de f de n, uma sequência que você tem, é igual a um f de z, o que ele quer dizer? Então, a transformada z de a elevado a n, que é uma sequência que a gente conhece. Como é que é a elevado a n? É 1, porque a elevado a 0 é 1, depois é a, depois a ao quadrado, depois a ao cubo e assim por diante. Isso multiplicando f de n, né, vai ser o quê? Vai ser f grande de z sobre a, ou seja, eu não preciso calcular novamente, beleza? Eu não preciso calcular novamente a transformada z do f de n vezes a elevado a n. Eu posso pegar simplesmente a transformada... O que é isso aqui? O que é isso? Né? Isso aqui é o f de z, quando z é substituído por z sobre a. Então é só lá pegar o f de z. Tudo que tiver z, você coloca z dividido por a e você resolve o teu problema. Tá? Tanto que... E funciona bem, né? Se você botar, por exemplo, a igual a 1, por exemplo, vai dar f de z, claro, porque a igual a 1 é 1 elevado a n, não muda nada, né? Não muda nada. É o f de n, sequência... Agora, se você colocar um a diferente, já muda aqui. Uma coisa que é importante, eu não falei, ó, é assim, ó, você poderia... E se fosse assim, ó? Qual é a transformada z de a elevado a menos n f de n? Aqui a gente tem que começar a ficar esperto, olha só. Eu não sei, vou ter que fazer o cálculo. Não, não vai. Eu vou explicar. Por quê? Porque você vai ter isso aqui, ó. É a transformada z de a elevado a menos 1. Isso aqui vocês vão usar muito, hein, pessoal? Elevado a n, f de n. Não é isso? O a elevado a menos n é a elevado a menos... Por quê? Ó, essas coisas tem que lembrar, ó. A elevado a n vezes m é o a elevado a n elevado a m. Né? Isso aí é importante. Foi o que eu fiz, ó. A elevado a menos n é a elevado a menos 1 elevado a n. Certo? Que vai dar menos 1 vezes n. Certo? Eu até poderia ter colocado assim, ó. A elevado a menos n é igual a elevado a menos 1 vezes n, que é igual ou a elevado a n menos 1 ou a elevado a menos 1 elevado a n. Tanto faz. Né? Você pode inverter. Lembram dessas regras? Essas regras são muito utilizadas em transformada z. Tá? Essas exponenciais. Tá? Por que você fez isso, Abel? Porque olha só, se eu faço isso, eu posso usar agora, ó, eu posso chamar isso aqui de um b, concordam comigo? Não posso chamar isso aqui de um b? O a elevado a menos 1 não vai ser um novo número? Então, se eu fosse fazer isso aqui, ó, seria f de z sobre b. Vou botar aqui entre aspas, né? Certo? F de z sobre b. Mas quem é f de z sobre b? É igual a f de z sobre sobre a menos 1, que é igual a f de z sobre 1 sobre a, que vai dar o quê? F de az, né?
f de AZ. Concorda que vai dar f de AZ? Legal? Você não tem que fazer novamente. Por exemplo, aqui ele usa meio que isso para fazer esse exemplo aqui, ó. Só que aqui ele usa, em vez de um A, né? Ele usa um E elevado. Aí você vai entender por que ele usa esse E elevado já. Quando aparece o E elevado, a gente sempre vai lembrar da fórmula de Euler, né? E elevado vai ter alguma coisa com seno e cosseno, né? Mas a única coisa que eu acho que ele complica um pouco, em alguns livros nem aparece, ele bota isso aqui, ó. Ele bota um AT. Notem, você concorda? Esse A, ele não fala aqui, mas esse A e esse T, pessoal, são números, são constantes. Então AT é uma constante. Eu podia substituir isso aí por um número só. Aí você fala assim, por que ele coloca AT? É porque ele usa aqui, em alguns casos, em muitos casos, a gente vai trabalhar uma coisa chamada amostragem, certo? E aí o que ele quer mostrar? Ele quer que você... E na amostragem tem esse T grande, que é justamente o período de amostragem. E o AT podia ser um KT, podia ser alguma coisa que são os valores, seria como se o A fosse... pode ser variando de 0 até infinito em números inteiros. Então, primeiro T, segundo T, terceiro T, entendeu o que eu estou falando? Mais ou menos isso, tá? Mas acaba meio que confundindo um pouco o aluno, né? Então, se eu substituir esse AT aqui por um B, por exemplo, por um B, certo? Aqui no final vai ficar E elevado a B vezes Z, certo? Tá ok? Isso aqui na verdade é só uma aplicação do problema anterior. Como assim, ó? Se é E elevado, vamos botar aqui, E elevado a menos NB, né? O que a gente pode escrever? A gente pode escrever que isso aqui é E elevado a menos B elevado a N, certo? E a gente acabou de mostrar, né? Para usar a propriedade, isso aqui é como se fosse o meu, né? Se a gente estivesse usando aqui a fórmula de cima, isso aqui é como se fosse o meu A, não é isso? E elevado a menos NB é como se fosse o meu A, onde o A é E elevado a menos B. Então a gente já sabe que vai ser o quê? Vai ser F de quem? De Z sobre A, né? Só que esse A aqui vai ser o quê? Vai ser F de Z sobre E elevado a menos B, certo? E aí o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser F de Z sobre 1 sobre E elevado a B, que vai dar F de Z de E elevado a B vezes Z. Ou seja, é só substituir. O que vai acontecer? É só substituir onde tem o nosso Z por E elevado a B vezes Z. Onde é que você vai usar isso? Tá? Vou usar isso mais tarde, quando estiver trabalhando com funções seno e cosseno, tá bom? Então a gente vai usar isso. Tá? Antes disso, essas aqui são muito importantes, tá? Essas aqui são muito importantes, porque a gente usa muito, né? E isso a gente já meio que já tinha visto isso, não dessa forma, mas parecido lá em Laplace, lembra? Quando você multiplicava por t, derivava do outro lado, não tinha isso? E aqui ele mostra isso, né? Só que para mostrar isso aqui, é mais fácil, né, começar pelo lado direito. Como assim? O que ele quer dizer aqui é o seguinte, ó. Você tem uma sequência qualquer, a elevado a n, né? Cuja transformada z, a gente sabe que é z sobre z menos a. Ele está falando o seguinte: se eu pegar agora e quisesse conhecer a transformada de z de n vezes a elevado a n, ela vai ser menos z que multiplica d
dz de z sobre z menos a. Tá? Estou usando o quê? Estou usando essa fórmula aqui, ó. Transformada z de n vezes uma sequência é menos z de dz da transformada da sequência. Certo? Aí você fala, como é que prova isso aqui, Abel? É melhor provar usando o outro lado. Então, eu vou apagar aqui, mas é porque eu vou usar agora de uma maneira genérica, né? E aí você descobre, por exemplo, a transformada z de n, né, da função n vezes u de n. Porque a gente sabe qual é a transformada z de u de n, é z sobre z menos 1. E quem é n vezes u de n? É uma reta, galera, é uma reta. Não é uma reta, porque são vários pontos, mas com inclinação 1, com inclinação 2 e assim por diante. É? Como é que a gente demonstra isso aqui? Ó, olha como é que é fácil demonstrar. Quem é f de z? Deixa eu botar aqui uma. Deixa eu separar aqui. Deixa eu usar uma outra cor. Quem é f de z? Por definição, é somatório de n igual a 0 até mais infinito de f de n z elevado a menos n. Certo? Essa é a expressão de f de z. Quem é d dz de f de z? É igual a somatório. Eu vou botar o somatório aqui, porque como o somatório é, como o nome diz, uma soma, então derivada do somatório é o somatório das derivadas. Então vai ser d dz de f de n z elevado a menos n. E aí, f de n tem nada a ver com z, certo? Então eu posso tirar desse somatório. Vai ficar o quê? Vai ser um somatório de n igual a 0, né? Até infinito. Tá ok? De quem? De f de n. E aí sim, d dz de z elevado a menos n. Pô, o que vai acontecer aqui? Pô, beleza, meu. Essa aí, até eu que não passei em cálculo 5 vezes, consigo fazer, né? Então vai dar somatório de n igual a 0 até infinito de f de n, que multiplica menos n, que multiplica z elevado a menos n menos 1. Certo? Ok? Não é isso? É isso aí. Tá, e aí? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou multiplicar por menos z aqui, né? E se eu multiplicar por menos z desse lado aqui, ó, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse lado aqui vai ter que ser multiplicado por menos z também, certo? Você multiplica por menos z dos dois lados, concordam comigo? Né? Legal. E aí o que acontece? Quando eu multiplico por menos z aqui, menos vezes esse somatório todo, né? Distributiva, coloca o z lá para dentro, vai ficar o quê? Vai ficar, ó, esse menos com esse menos aqui vai dar mais, então vai ficar somatório de n igual a 0 até mais infinito, de n vezes f de n, e o z, com o z menos 1 aqui, vai dar z elevado a menos n. Concordam comigo? Vai dar z elevado a menos n? Vai, né? Z elevado a menos n menos 1 vezes z, né? Vai dar o menos n menos 1 mais 1, né? Porque você vai somar o expoente do z, que é 1, certo? E aí dá menos n. O que acontece? Ó? Isso aqui, galera, olha aqui, é como se fosse uma nova sequência, não é? Não está tudo em n ali? É como se fosse uma sequência x de n, sei lá, g de n, né? E isso aqui é a transformada z dela. Concorda que, por definição, não é somatório da sequência vezes z elevado a menos n? Então, isso aqui, ó, isso aqui, por definição, é a
transformada Z de N f de N. Então, a transformada Z de N f de N é isso aqui, ó. Né? Eu comecei com a derivada desse lado e cheguei na transformada Z de N f de N. Certo? Tá, para que serve isso? Já vou mostrar. Dá para mostrar também, ó, como é que se mostra a letra B. Letra B não, o segundo item, que é esse aqui. Como é que se mostra esse? Pô, galera, faz o primeiro item 2 vezes, que você chega lá. Entenderam o que eu estou falando? Faz o primeiro item 2 vezes que você chega lá. Deriva novamente, entendeu? Deriva novamente, vai aparecer. Na verdade, você tem que derivar novamente esse cara aqui, multiplicar por Z2, derivar a primeira, que você já sabe que vai dar menos f de n, alguma coisa assim, tá dando para entender, né? E aí você consegue chegar no resultado. Tá legal? Eu não vou fazer o segundo item, não. Eu vou pedir para vocês fazerem no exercício de lista, tá bom? É bem tranquilo, né? Assim, não tem mistério nenhum, só tem trabalho braçal, tá? Por que essas coisas são importantes? Porque aí você descobre umas transformadas Z's interessantes. A gente está querendo fazer um monte de propriedade para depois fazer uma tabela de transformadas Z. E depois que terminar a tabela de transformadas Z, eu vou fazer uma transformada Z inversa. Tá? Então vamos lá. Tá dando certo? Tá. Então vamos lá. Tem mais um aqui. Essa aqui é até fácil de fazer, né? É até fácil de fazer, tá? Aqui é o seguinte, ó. Eu quero saber. Aqui é a transformada Z da integral, digamos assim, né? Da integral. A gente, quando faz a derivada, né? Por que é a integral? Porque é a soma de todas os valores da sequência, né? Até n, até o ponto n, certo? E aí ele simplesmente faz uma coisa muito simples aqui, na verdade bem fácil aqui, ó. Ele chama y de n isso aqui. É justamente que eu quero descobrir a transformada Z. Eu quero descobrir a transformada Z de quem? Disso aqui, ó. A única diferença aqui, ó, porque não sei porque ele fez isso, né? Ele se confunde às vezes, esse rapaz. É um XZ aqui. Porque fica mais fácil, né? Assim, não entendi porque ele botou F de N e depois botou X embaixo. Porra, é para confundir a galera, né? Mas tudo bem. Então, ele quer saber o somatório de todos os termos da sequência até o ponto N. Note que a variável aí é N. Então, por exemplo, se eu botar F de X, Y de 3, é o somatório de X1 mais X2 mais X3. Se eu botar o Y de 4, vai ser X1 mais X2 mais X3 mais X4, e assim por diante, certo? E aí o que ele fez? Então ele botou Y de N é o somatório de M igual a 0 até N de X de N, tá? Ele bota aqui só o M, por quê? Porque ele bota M aqui, não botou um K, justamente porque, pode botar um K, mas, tá vendo? A variável é N, entendeu o que eu tô falando? Então, ó, a variável aqui, ó, é N. Esse N tem a ver com esse Y aqui. Legal? Beleza. O que ele fez? Concorda que isso aqui é a mesma coisa que eu fazer o somatório até N menos 1 e depois botar mais o X de N? Né? Ok? E aí, olha só, aí é que fica a grande sacada. Porque isso aqui vai ser Y de N menos 1. Se Y de N é isso aqui é Y de N menos 1. Concordam? O Y de N é o Y de N menos 1 mais o X de N. Legal? E aí agora matou a questão, ficou lindo, né? Porque olha só, quando você fizer a transformada Z aqui, ó, isso aqui são sequências causais, né? Você está começando em 0, né? Você está começando somatório em 0, né? Então, você não vai, se começa o M igual a 0, ele não vai até menos 1. Ele não é um somatório reverso. Ele começa em 0 e vai para frente, entendeu? Então, o que vai acontecer? Pode até 0, pode ser de M igual a 0 a 0, beleza, é um termo só, certo? Mas é uma sequência causal. O que vai acontecer? Aplica a transformada Z dos dois lados aqui, ó. E aí a gente sabe que vai dar Y de Z, vai dar Z menos 1 Y de Z. Por que vai dar Z menos 1 Y de Z, Bel? Porque
é uma sequência causal, e a gente viu que quando desloca ela para a direita, uma unidade é multiplicar por z menos 1. 2 unidades é multiplicar por z menos 2. 3 unidades é multiplicar por z menos 3. Aqui é z menos 1. E aqui é o x de z. E aí, olha só que beleza. Isola, né? Isola, e você tem que o y de z dá z, na verdade dá 1 sobre 1 menos z menos 1. Aí multiplica por z em cima e embaixo, vai dar z menos z elevado a menos 1 vezes z, que é menos 1, certo? Ou seja, a transformada z do somatório é z menos 1 vezes a transformada z da sequência. Estão vendo o que eu estou falando? Ficou fácil de ver isso, essa coisa. É como se fosse integral. Tá? Tem também a propriedade da convolução, né? Que eu não vou provar, tá? Mas eu vou botar para vocês provarem é muito fácil também. Vou botar para vocês provarem na lista, tá? E o teorema do valor final e o teorema do valor inicial também, que é fácil para a lista. E aí a gente termina as propriedades interessantes, tá? E aí, ó, o que eu quero chegar? Eu quero chegar em algumas transformadas z's de sequências que a gente já conhece, que eu já fiz algumas. A primeira eu já fiz, por exemplo, ó. Eu já fiz a transformada z de a elevado a n vezes u de n. Deu z sobre z menos a. E aí, disso, na verdade, eu posso encontrar a transformada z de u de n só. Por quê? Porque isso aqui vai ser igual a transformada z de 1 elevado a n u de n, certo? Que vai ser z sobre z menos 1. Ué, por que isso aqui é igual a isso aqui? Por quê? Porque 1 elevado a n, quando n é igual a 0 é 1, quando n é igual a 1 é 1, quando n é igual a 2 é 2, ou seja, se eu multiplicar por u de n, que também é a mesma coisa, vai dar o próprio u de n, né? A sequência 1 elevado a n u de n é u de n, certo? Não muda nada. E a sequência 1 elevado a n, qualquer sequência, é a própria sequência, né? Porque é o 1 multiplicando a sequência, tá? Então essas aqui a gente já fez, né? E aí, ó, a gente até mostrou região de convergência, foi uma das primeiras que a gente fez. Note uma coisa interessante, né? Ó, sequência integral unitária, até coloca aqui, ó, sequência integral unitária ele já coloca direto. Isso que eu acabei de escrever já está aqui. Porém, tem uma coisa interessante aqui, ó, que a gente podia ter feito diferente. Lembra que eu falei, ó? Se você pegar, por exemplo, transformada z do delta de n, que a gente viu que é a mais fácil que tem, que é simplesmente 1, né? Transformada z do delta de n é 1. Por quê? É só você fazer. Quem é o delta de n? Não é essa sequência aqui, ó, onde todo mundo é 0, né? E então, aqui é 0, tá? E apenas em 0 é 1. Se você substituir na fórmula, ó, vai ficar somatório de n igual a 0 até mais infinito, de delta de n, z elevado a menos n. Só vai ter o termo 0, né? Vai dar delta de 0 vezes z elevado a menos 0, mais um monte de zeros. Concorda que é mais um monte de zeros? Por quê? Porque delta de 1 é 0, delta de 2 é 0, delta de 3 é 0. 0 vezes z, 0. Certo? Isso aqui vai dar 1, isso aqui é 1, isso aqui dá 1. Por que você escreveu isso? Porque, olha só, sabendo essa transformada, né? E sabendo, por exemplo, que tem uma propriedade que diz que o somatório, né, de x de m, desde m igual a 0 até infinito, ou até n, desculpe, até n, isso aqui vai ser z sobre z sobre z menos 1 vezes o x de z. A gente viu isso, acabou de ver agora, não foi isso que a gente fez? Olha só,
Quem é isso aqui? Se você colocar aqui no x de m, você colocar um delta de m. Olha lá, se você colocar um delta de m, né? O que vai acontecer? Vai aparecer vários deltas aí, né? Para n igual a 1, porque na verdade você vai colocando, vai aparecer vários deltas em sequência. Então vai ser a sequência. Se você colocar esse n igual a infinito, né? Isso aqui vai ser o que? Vai ser o z sobre z menos 1 vezes 1, que é justamente a transformada z do degrau unitário. Eu estou mostrando que dá para você chegar em algumas conclusões só usando a transformada z do delta, que é o primeiro, usando as propriedades. Aí você fala, pô, e o a elevado a n? Pô, a elevado a n você usa aquela coisa que a gente viu, que transformada z de a elevado a n vezes uma sequência é z sobre z menos a, vai aparecer o z sobre z menos a. Porra, caraca, muito maneiro. Quer dizer, muito maneiro para o professor maluco que fica imaginando essas coisas na cabeça. Mas é interessante como e eu mostrei isso para vocês. Em todas as... Vocês não vão fazer isso, mas em todas as transformadas, se você descobre a transformada do delta, que sempre é 1, transformada de Laplace do delta é 1, transformada de Fourier do delta é 1, transformada z do delta é 1, e você tem as propriedades, você monta uma tabela inteira, só sabendo as propriedades, entendeu? Só que tem que enxergar algumas coisas, né? Você monta uma tabela inteira, impressionante, tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, essa aqui a gente poderia ter usado simplesmente, né? Ó, essa aqui a gente já viu, né? Ó, essa aqui, ó, transformada z da sequência exponencial discreta, né? A única diferença aqui que eu falei, né, é que esse cara aqui, ó, é o... Lembra? Transformada z de a elevado a n vezes f de n, a gente viu isso, é igual ao que? É f de z dividido por a, né? Aí a transformada z, eu fiz lá, né? De a, fazendo, eu até falei assim, fazendo a igual a e elevado a menos at, né? Você vai ter z sobre z menos a, z menos e elevado a menos at. A única coisa que eu fiz diferente lá, eu chamei esse at de b, tá? Só para mostrar. Eu já mostrei isso, galera, tá? Já mostrei isso, tá? Aí fica z sobre z menos e elevado a menos b. A gente vai mostrar depois por onde a gente vai usar isso. A gente pode usar aqui, ó, né? Por exemplo, né? Que é transformada z de cosseno de NAT. Não vou botar de NAT não, vou fazer diferente. Eu vou chamar isso aqui transformada z de cosseno de N vezes B, né? BN. Consigo, aqui. Tipo assim, como substituir o A igual a E menos B, só substituir ali embaixo, né? Exatamente. Entendeu? Como eu chamei o B de AT, né? Aí ficou E elevado a menos B. Só isso. AT é aquele que eu falei que era B, porque é uma constante, né? Por que ele coloca AT? Eu sei porque ele coloca AT. Ele coloca AT porque você vai ver nos livros de processamento digital de sinais, né? Que tem uma constante, né? Que multiplica T, que é o período. Então ele coloca... É uma constante, mas, porra, se são duas constantes, você pode substituir por uma só. É isso que eu estou falando. Tá, eu vou agora fazer usando uma só, por exemplo. Tá? Para ver como é que fica. Ó, tá vendo? Não vai fazer muita diferença, porque, tá vendo? Esse AT aqui vai ficar aqui. Então eu não entendo porque ele não fez assim, ó. Vamos fazer aqui, passo a passo, porque aqui não está demonstrado, tá? Eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem aqui. Eu vou chamar de NB, tá bom? De NB, ou BN, né? Vamos combinar? Que é mais comum você pegar assim, cosseno de BN, né? Porque o N é a variável, né? Então é 2N, 3N, 4N, é um BN. O que eu vou fazer, ó? Eu sei que cosseno de θ é igual a E elevado a mais J θ
mais e elevado a menos j θ sobre 2. Certo? Ok? Sim? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Né? Onde tem aqui o θ, eu vou colocar b vezes n. Certo? Então, isso aqui vai ficar cosseno de θ, de bn, vai ser e elevado a mais jb vezes n, mais e elevado a menos jb vezes n, dividido por 2. Certo? Tá. E aí? Pô, aí você tem o seguinte, ó. Transformada. Porra, Fourier não, né? Z de cosseno de Bn é igual a Z de E elevado a mais JBN mais E elevado a menos JBN sobre 2. E aí? Pô, aí não é nada difícil. Por quê? Porque olha só, isso aqui vai ser meio de transformada Z de E elevado a mais JB. Eu até vou botar assim, ó. E elevado a mais JBN mais Z elevado a E elevado a menos JBN. Certo? Ok? Isso tudo U de N, né? Porque o cosseno de BN aqui é U de N, tá? É unilateral, então é vezes U de N, tá? O que vai acontecer? Isso aqui é a transformada B, isso aqui concorda que é um, entre aspas, A, né? Um A elevado a N, não é? Não é a transformada Z de um A elevado a N? Isso aqui também não vai ser a transformada B de Z de um outro A elevado a N? Só que esse outro A é E elevado a menos JB, o outro é E elevado a mais JB. Então o que vai dar? A gente sabe que isso aqui vai dar então. Deixa eu continuar aqui. Vai ficar assim, ó, meio de Z sobre Z menos E elevado a mais JB. Tá acompanhando aqui, não tá? Você viu o que eu fiz aqui agora, não é? Mais o que? Mais Z sobre Z elevado Z menos E elevado a menos JB. Certo? Não é isso? Não é? Beleza. Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai arrumar isso aqui. Arrumar essa soma aqui. Para arrumar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, e colocar no mesmo denominador. Então, vou ter que multiplicar por Z menos E elevado a menos JB. E aqui, em cima e embaixo, Z menos E elevado a menos JB. E embaixo, eu vou ter que multiplicar por... Aqui embaixo, no outro lugar, Z menos E elevado a mais JB. E aqui, Z menos E elevado a mais JB. Por quê? Para ficar assim, ó, para ficar isso aqui. Para ficar meio de quem? Agora eu vou escrever. Vai dar Z, que multiplica Z E elevado a menos JB, mais Z, que multiplica Z E elevado a mais JB. E embaixo vai ficar Z menos E elevado a menos JB, que multiplica... Opa, isso está certo. Não, é mais JB, que multiplica Z elevado a menos E elevado a menos JB. Legal. E aí como é que vai ficar? Bom, vamos lá, vamos multiplicar, certo? Então vai ficar assim, ó. Em cima vai ficar... aqui é meio, né? Em cima vai ficar Z ao quadrado, né? Mais Z ao quadrado, certo? Porque mais Z ao quadrado, eu peguei esse, multipliquei por esse, peguei esse, multipliquei por esse. Aí depois, menos Z
que multiplica E elevado a menos JB, certo? Depois, mais E elevado a mais JB. Tá vendo aqui, ó? Multipliquei esse por esse, multipliquei esse por esse, multipliquei esse. Primeiro, multipliquei esse por esse, coloquei aqui. Depois multipliquei esse por esse, coloquei aqui. Depois multipliquei esse por esse, coloquei menos Z aqui. Aí dá menos JB aqui, mais JB aqui, certo? Embaixo vai ficar Z ao quadrado menos Z que multiplica E elevado a menos JB, depois menos Z que multiplica E elevado a mais JB, tá? E depois aqui, ó, menos com menos dá mais, E elevado a mais JB, E elevado a menos JB, dá E elevado a zero, que dá 1, mais 1. Legal, continuando, olha como é que vai ficar em cima. Esse meio que está aqui, eu vou usar ele aqui em cima, vocês vão entender por quê, ó. Porque vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vou dividir todo mundo em cima por 2. Posso fazer isso? Posso fazer esse 2 aqui e botar lá para cima, tá bom? Tá legal? Vou botar lá para cima, vai ficar assim, ó. Em Z ao quadrado mais Z ao quadrado, 2Z ao quadrado, dividido por 2, Z ao quadrado. Certo? Menos Z, que multiplica o quê? E elevado a mais JB mais E elevado a menos JB dividido por 2 é cosseno, certo? De B. Certo? Não é isso? Cosseno de B. Embaixo, ó, eu tenho Z ao quadrado menos Z. E aqui, se eu botar o menos Z em evidência, vou botar assim, Z ao quadrado menos Z que multiplica E elevado a mais JB mais E elevado a menos JB mais 1. Isso aqui é quase o cosseno, não é quase o cosseno? É só fazer o quê? Tem que dividir por 2, mas se você dividir por 2, tem que botar um 2 aqui, certo? Que aí não muda nada. E aí fica exatamente a resposta, ó. Cosseno de BN é igual a Z2 menos Z cosseno de B sobre Z2 menos 2Z cosseno de B mais 1. Bel, onde é que vai aparecer isso? Vai aparecer, galera, calma que vai aparecer. Vocês vão ver que vai aparecer na hora de fazer as transformadas inversas, tá legal? O seno eu não vou fazer não, é igualzinho, tá? Só substituir pela fórmula de Euler e mandar brasa, né? Aí ele bota, como é que faz a transformada do rampa unitário, né? A gente sabe que a transformada Z de N vezes F de N, a gente demonstrou que é menos Z vezes D dZ de F de Z, certo? Ok? Quem é a sequência N ou de N? Vai ser, se você tiver a transformada Z de N vezes U de N, é menos Z vezes D dZ vezes a transformada Z de U de N, que é Z sobre a transformada Z de U de N, não, a derivada da transformada Z de U de N, que é D dZ sobre DDZ de Z sobre Z menos 1. E aí é uma transformada U sobre V, né? Então vai dar menos Z, multiplica V', né? Então é Z menos 1, que multiplica 1, menos UV', Z, que multiplica 1 também, certo? Embaixo, Z menos 1 ao quadrado. Aí aqui é isso, né? Vai dar menos Z, que multiplica quem? Aí dá Z menos 1, menos Z, sobre Z menos 1 ao quadrado. Esse Z corta com esse Z, esse menos corta com esse aqui, vai lá para dentro, vai dar Z sobre Z menos 1 ao quadrado, certo? E é fácil mostrar que se você tiver transformada Z de... Se você multiplicar isso aqui por
por uma sequência a elevado a n, né? Quem é n vezes a elevado a n, u de n, né? Qual é a transformada z disso? Né? Simplesmente, você concorda comigo que é só pegar isso aqui, porque isso aqui você concorda que é a mesma coisa que transformada z de a elevado a n vezes n de n? Não é isso? Não é a mesma coisa? Só troquei a coisa, né? Só troquei a ordem, não é isso? Então o que acontece? A gente sabe que a transformada z de a elevado a n vezes f de n é o f de z sobre a, certo? Ok? Então isso aqui, ó, transformada z disso aqui vai ser z, isso aqui vai ser z sobre z menos 1 ao quadrado, quando eu substituo z por z sobre a. Então isso vai dar, ó, z sobre a, certo? Embaixo vai dar z sobre a menos 1 ao quadrado, certo? Não é isso? Aí o que eu faço? Se eu multiplicar por a ao quadrado, aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu multiplicar por a ao quadrado aqui, ó, eu posso passar o a lá para dentro, concorda comigo? Né? Se eu fizer isso aqui, ó, se eu multiplicar por a aqui e multiplicar por a aqui, é a mesma coisa que eu multiplicar por a ao quadrado por fora, concorda comigo o que eu estou falando? Não sei se vocês estão entendendo. Estão entendendo sim. Se eu pegar e multiplicar por a ao quadrado aqui, ó, eu sei que, ó, olha só, por quê? Ó, a elevado a n vezes b elevado a n é igual a vezes b elevado a n. Não é isso? Então, isso aí, essas coisas de matemática básica, de vez em quando dão um nó na nossa cabeça. Mas entenderam? Se eu multiplicar por a ao quadrado aqui, concorda? O que vai acontecer? Eu vou ter isso aqui, ó. Isso aqui vai virar a vezes z sobre a menos a vezes 1 ao quadrado, certo? Ok? Não é isso? É só você ver, né? Você bota para fora, ok? E em cima, se eu multipliquei por a ao quadrado aqui em cima, tem que multiplicar por a ao quadrado aqui também, não é? Não pode mudar. Aí o que vai acontecer? Esse z vai cortar com esse, isso aqui vai ficar a, em cima esse a vai cortar com esse, ou seja, a transformada z de n, a elevado a n de n é az sobre z menos a ao quadrado, certo? E por que isso é importante? Olha só porque isso aqui é importante, galera. Você, quando está trabalhando com transformada z, olha só, a gente vai fazer fração parcial, não é? E nas frações parciais, o que a gente tem? A gente tem as raízes diferentes. Então vai aparecer um z menos 1, um z menos 2. Pode aparecer um z mais 1? Pode. Porque z mais 1 é nada mais do que z menos menos 1. Né? Então, qual é a transformada inversa de z de z sobre z mais 1? É menos 1 elevado a n, u de n. Está dando para entender? Ok? Não preciso colocar, eu vou mostrar. Tá? E aí? Então vai aparecer esses termos. Só que vai aparecer termo também com raiz dupla, que é justamente z menos a ao quadrado. Certo? Na hora de fazer a transformada inversa. E vai ter também a infeliz raiz o quê? Complexa. Aí para fazer a raiz complexa você pode usar aqueles senos e cossenos lá em cima que eu expliquei para vocês. Porém, eu vou usar aquela fórmula manjada não é nada manjada, mas vai ter na prova, vou trazer para vocês já, tá? Vai ter na prova. É uma fórmula que é direta para raiz complexa. Tá entendendo o que eu estou falando? Então a gente já pode agora começar a fazer transformadas z inversas. Aqui eu mostrei uma tabela de propriedades, né? Na prova vai ser bem melhor do que essa aqui.
Por quê? Porque está mais bem escrita, está tudo em português e não tem os erros que essa aqui tinha. Que essa aqui até corrigi, lembra que eu corrigi essa aqui, ó? Essa figura aqui. Essa figura aqui, se eu clicar aqui em cima, vai aparecer um branco aqui. Uma coisa em branco. Mas não dá para ver porque a gente tá em branco, né? Aí aqui ele mostra, né, várias transformadas Z's, né? Aqui, ó, quando tem raízes complexas é isso aqui, ó. Você vai usar isso aqui, só que é muito chato você usar isso aqui. Eu vou te dar uma fórmula melhor, tá certo? E aí tem várias, ó. Ele até bota Z menos A ao cubo, Z menos A ao cubo, Z menos A ao quadrado e assim por diante, tá? Mas são as que a gente vai usar mais, tá legal? E como é que a gente faz a transformada Z inversa? A única coisa que pega na transformada Z inversa é que eu tenho, teoricamente, que fazer expansão em frações parciais, né? E, porra, até que nesse aqui, ó, cadê? Até que nesse aqui, o problema, eu vou explicar basicamente qual é, ó. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Vou ter que fazer expansão em frações parciais, mas aqui tudo bem, ó, deu certo. O Z está menor do que o Z menos 1, beleza, né? O termo de cima está menor do que o termo de baixo, mas aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, Z ao quadrado, né? Z. Quando a gente faz expansão em frações parciais, não aparece. Se for grau 1 embaixo, o grau de cima é menor. A gente já viu isso, é A sobre S mais 1, quando a gente fez lá em Laplace, não fez isso? Pois é. Então, qual é o macete? Explica aí o macete. O macete é bem simples, né? É o seguinte, ó. Então, vai aparecer vários termos, né? Que eu não quero que seja... na hora de você expandir uma transformada Z, vai aparecer vários termos com grau em cima igual ao de baixo. Ah, divide não é legal. Divide não é legal. Até você pode dividir, mas não é legal, tá? O que você faz então? Até porque para fazer fração parcial você não divide, você só faz a expansão em fração parcial com o termo de cima menor do que de baixo. Ah, mas divide, vai aparecer um delta, vai mesmo, tá ok? Vai aparecer um delta, quando você divide vai ter um número lá, né? 1, né? E aí depois um valor menores. Mas não faz isso, faz o que fica mais bonito. Você fazer o seguinte: você pega a função Z, que normalmente tem o termo, e se não der para dividir uma vez, divide duas, mas tudo bem. E você faz o quê? Você faz a expansão em frações parciais da função Z dividido por Z. Porque aí quando você divide por Z, aquele termo que está o mesmo grau de cima e de baixo, vai ficar um grau menor. Aí você vai conseguir fazer a expansão em frações parciais do jeito que a gente conhece, que é essa aqui, ó. Aí você faz. Quando termina, olha só. Quando termina, você multiplica tudo por Z novamente, ó. Aí vai dar certinho, ó. Se tiver um termo independente, vai aparecer. Tá dando para entender o que eu estou falando? Vai aparecer também isso aqui, ó, que você sabe que é a transformada Z de P1 elevado a N. Você vai saber que isso aqui também é a transformada Z de P2 elevado a N. E quem é esse R1 e R2? É aqueles A, B, C que a gente encontrava lá, entendeu? Então a gente vai fazer isso, tá? Então, só como exemplo, eu vou explicar. É mais fácil fazer o exemplo do que ficar inventando. Vou fazer um exemplo aqui, apesar de não ser o melhor exemplo, né? Porque esse aqui não é o melhor, mas até que não é um exemplo ruim, não. Não é um exemplo ruim, não. Beleza, esse exemplo não é ruim, não. Só tem um probleminha. Deixa eu ver se é um dos problemáticos. Raiz complexa é problemático. Não, raiz complexa? Não é. Só que eu vou botar aqui assim. Deixa eu fazer o seguinte. Que o de cima não é raiz complexa. O de cima não é igual ao de baixo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou facilitar a nossa vida aqui. Primeiro eu vou fazer o de cima, tá? Porra, que coisa complicada, meu, né? Não tá complicado isso aqui? Z menos 1, você não quer Z menos 1, na tabela não tem Z menos 1, só tem Z, não é isso? Ok, como é que você resolve isso?
multiplica por z aqui 3 vezes. Aí esse z vem para cá, esse z vem para cá, e esse z vem para cá. Concorda? Então vai ficar assim, ó. Só que se você multiplicar por z 3 vezes embaixo, tem que multiplicar por z em cima 3 vezes. Concorda comigo? Então o f de z, f1 de z, f2 de z, o f de z vai ser z ao cubo sobre z menos meio, z menos 0,75, z menos 1. Certo ou errado? Não, está errado. Que é tudo negativo. Agora que eu vi. Então vai ficar... Ah, não. Está certo. Não, está certo. Desculpa. Está certo. É menos 1. Então é z menos 1. Está certo. Entenderam aí que deu certo agora? Ficou melhor, né? E agora? Bom, agora, lembra, você tem que fazer f de z sobre z. Então tem que fazer f de z dividido por z. Quando dividir por z, o que vai acontecer? Vai dar um z ao quadrado aqui, né? Sobre isso. Tá. E agora? Agora você faz a expansão em frações parciais. Quem é z2 sobre z menos meio, z menos 0,75, z menos 1. Vai ser a sobre z menos meio, mais b sobre z menos 0,75, mais c sobre z menos 1. Tá, quem é a? A é z2 sobre z menos meio, z menos 0,75, z menos 1, que multiplica z menos meio, quando z é igual a meio. Concorda que quando z é igual a meio? A gente já viu isso, né? Vai cortar aqui o z igual a meio com z igual a meio, aí vai dar meio ao quadrado sobre menos 0,25 e menos meio. Certo? Até que é fácil, porque aí olha só, embaixo vai dar 0,25 vezes meio, não é? Que é menos com menos, não é isso? Em cima tem meio ao quadrado, você corta, ó. Ok? E vai dar 2. Deu 2, tá vendo? Não, 2, porque quando deu menos meio com menos 0,25, deu mais 0,25, entendeu o que eu estou falando? Dá 2 mesmo, dá 2 mesmo. Depois, letra B. Quem é o B? Acho que letra B não. B vai ser Z menos meio. Já vou botar direto. Já vou colocar direto. Vai ser 0,75 ao quadrado. Já vou colocar direto para não perder tempo. Sobre 0,25 e menos 0,25. Agora vai dar um negativo. Né? Agora vai dar um negativo. Certo? E vai dar 9 negativo. Por quê? Porque 0,75 é 0,75 vezes 0,75. Certo? Dividido por 0,25 dá 3. Certo? E depois dá menos 3 dividido por menos 0,25. Não é isso? Vai dar 9. E a letra C? A C vai dar 1 sobre meio sobre 0,25. Né? Que é aqui, ó, dá 8. Dá 8. 1 sobre meio vezes 1 sobre 0,25, certo? Dá 4. Não, dá 4 e 2, dá 8. Exatamente, dá 8. Ok? Dá 8. Então, o que acontece? Ó, isso aqui eu posso substituir, então, por
Quanto é que deu? 2 menos 9 e 8. E aí eu sei. Agora eu vou pegar esse Z que estava aqui embaixo. Né? Não é F de Z sobre Z? Não é F de Z sobre Z? Não é isso? Esse Z vai subir, ó. Vai ficar isso aqui vezes Z, vezes Z, vezes Z. Certo? Aí eu vou pegar isso aqui, ó. Se preocupem, não, galera. Eu vou rever na aula que vem. Eu estou fazendo rápido para terminar. Esse cara aqui e esse cara aqui. Não ficaram esses 3 caras aqui? Então, quem é o F de Z? Não é esses 3 caras. Opa, deixa eu... Ih, esse aqui ele fez bonitinho aqui. Não quero isso. Quero que fique feio. Tá? Aí fica assim. Então, isso aqui, na verdade, ó, o meu F de N, vê se vocês concordam comigo, vai ser 2 vezes meio elevado a N, menos 9 vezes 0,75 elevado a N, mais 8, 1 elevado a N, mas 1 elevado a N é 1, não é isso? Sempre. Mais 8. Isso tudo aqui, pessoal, é multiplicado por U de N. Tá? Tá feito aí, eu consegui. Ou seja, eu poderia cair num problema que chegasse nessa transformada Z aqui, e se eu chegasse nisso, eu encontraria a sequência que gera isso. A próxima que eu vou fazer já na aula que vem é Fibonacci. Entendeu? Fibonacci eu vou fazer já direito para vocês como é que a gente vai fazer, e a gente vai encontrar o termo geral de Fibonacci. Tá ok? Legal? Então é isso, tá? Quarta-feira que vem temos aula. Só quarta-feira. Tá legal? E eu vou tentar terminar a matéria na quarta. Assim, pelo menos a teoria, porque só precisa de mais uma coisa explicar, que é como fazer transformada inversa em divisão longa. Entendeu? Aí a gente já faz só exercício. Galera, fazer só exercício é melhor do que você ficar enchendo o saco na teoria. A gente usa depois a tabela ali, não sei o quê, é só para vocês entenderem. Fazer exercício você fixa mais a matéria, entendeu? Então vale mais a pena. Aí a gente volta, quando voltar, só exercício, dá uma relembrada rapidinho nas tabelas e manda exercício, entendeu? E aí marca logo a prova quando voltar. Certo? Fica bem mais simples. Legal? É isso. Ó, tá vendo? Próximo, só falta esse assunto aqui, ó, divisão longa de polinômios. Divisão longa de polinômios é divertido, né? Porque você vai encontrando os valores, né, da sequência como eu falei, da sequência um atrás do outro, né? Só que aí você encontra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, não para de encontrar valor, entendeu? E o que acontece? Isso faz com que você só consiga chegar até um determinado valor, você não consegue um termo geral, entendeu? Então é bom para computador, mas não é bom para pessoas. E é bom para pessoas. Então, quando é que você usa isso? Quando você quer só saber o início para saber se a sequência está crescendo ou decrescendo, alguma coisa assim, aí você usa esse tipo de solução, tá? Ou quando você quer usar o programa de computador. Falou, galera, obrigado aí. Falou.